Muito bem, Vida e Saúde está de volta. Hoje o assunto vai girar em torno de cicatrização. Eu quero saber, você tem alguma marquinha aí que de repente te incomoda ou está com cirurgia marcada e está preocupada com o pós-cirúrgico? Como é que vai ser essa recuperação da pele? Bom, você sabia que nenhuma cicatriz vai ser igual a outra, né? Cada pessoa possui uma capacidade de regeneração da pele e diferente. E é por isso que é necessário o acompanhamento de um profissional por vários fatores que podem interferir, contribuindo ali para essa recuperação. Agora, no processo de cicatrização, o nosso organismo faz a reparação dos tecidos e a pele passa por algumas fases. E apesar de ser um processo interno, também é necessário e importante alguns cuidados externos. E nós queremos entender que cuidados são esses, o que a gente pode fazer. E para isso a gente vai conversar hoje com a cirurgiã plástica, a doutora Luciana Takaki, por aqui. Doutora Luciana, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem com você? Bom dia, obrigada pelo convite, tudo ótimo. Que bom, prazer enorme estar falando com você sobre isso. Hoje, muita gente não entende direito o que é a cicatrização, o que seria uma boa cicatrização. Acho que você podia definir para a gente quanto tempo seria normal a pele começar a já dar sinais de que está recuperando bem. Bom, toda vez que você tem uma lesão, né, provoca algum machucado, alguma lesão que pode ser ou uma lesão cirúrgica ou que caiu, machucou, logo que você tem o machucado, o processo de cicatrização já inicia. Daí a necessidade dos cuidados já começarem a partir do momento da lesão. Agora, a lesão, ela nunca para o processo de maturação dela, né? Mas você precisa ir pelo menos 1 ano para considerar essa cicatriz completa. Olha, só é longo período, então, e muita gente quer ver a coisa toda pronta, bonita, dali 1, 2 semanas. Como é que funciona esse processo de cicatrização? Você tem uma fase inicial nos primeiros dias, depois da lesão, que a gente chama de fase inflamatória, onde o sistema imunológico vai atuar para diminuir as bactérias, diminuir o trauma local. Depois você vai ter uma fase proliferativa, que é a fase onde começa a organizar os tecidos para fechar, né, para reencontrar as bordas dessa lesão. E numa fase tardia de organização, né, a fase da maturação, onde o tecido já está unido novamente e você vai ter a reorganização do colágeno, das fibras, para você ter uma cicatriz mais amena. Doutora, eu queria entender o seguinte, algumas pessoas, vamos falar de um corte aí na cozinha, cortou o dedo com a faca ali, e algumas pessoas parece que cicatrizam muito mais rápido do que outras. O que é que pode interferir na qualidade da cicatriz? Tá. A qualidade da cicatriz, ela tem vários fatores. Um deles é a própria localização onde é a ferida, né? Então, por exemplo, se é uma ferida contaminada ou uma ferida limpa, você caiu no barro, vai ser uma ferida contaminada. O cachorro mordeu, vai ser uma ferida contaminada. Uma ferida cirúrgica é uma ferida mais limpa, vai ter uma qualidade melhor. Uhum. A qualidade de vida da pessoa, se a pessoa já tem uma boa alimentação, rica em água, né? Pessoa que toma bastante água, faz hidratação, rica em alimentos bons, né, como frutas, verduras, por causa das vitaminas. A questão da proteína é importante, proteína de boa qualidade, né, de uma carne magra, ela é importante para boa cicatrização. Esse fator também auxilia. Além disso, a questão da movimentação local, né? Se é uma região com muito movimento, a cicatriz pode, toda vez que está cicatrizando, aquele negócio abre de novo. Então, essa deixar fechado, às vezes, os próprios cuidados, né? Dependendo da região, passar algum tipo de óleo hidratante, um curativo fechado ou deixar aberto, vai depender do tipo de lesão mesmo. Agora, doutora, é o seguinte,
existem tipos diferentes de cicatriz, né? A gente percebe que algumas ficam mais fininhas, outras ficam mais gordinhas, outras até ficam lisinhas, mas elas ficam mais largas, né? Mais abertas. Tem uma classificação de tipos de cicatrizes? Sim, a gente tem uma cicatriz que é uma cicatriz normal, né? A cicatriz alargada, que é essa cicatriz que o colágeno ele se separa, que fica parecendo uma estria, né? A cicatriz hipertrófica, que ela é um morrinho no lugar da cicatriz, e as cicatrizes do tipo queloide. O queloide também forma um morrinho, só que o queloide, o morrinho ultrapassa o limite da cicatriz, acaba formando uma bolinha para fora, daí chama queloide. E pode classificar também em relação à coloração. A cicatriz pode ter a cor mais clara que o paciente, da mesma cor, ou mais escura que o paciente. Olha, então tem todos esses cuidados. Agora é o seguinte, dependendo da profundidade dessa lesão, desse corte, dessa cirurgia, a gente acaba cuidando mais ou menos dessa cicatriz, porque não é rasa, a pele dá conta, mas a pele tem várias camadas. E agora eu queria trazer aqui alguns cuidados, e na verdade eu queria que você trouxesse pra gente alguns cuidados para evitar a má cicatrização, ou melhor dizendo, para colaborar com a cicatrização. Também quero saber o seguinte, doutora, existem pessoas que têm maior tendência para uma cicatrização ruim, para essa formação de queloides, por exemplo? Sim, o problema da cicatrização, eu costumo classificar para o paciente que tem 3 fatores. O fator local, que é a causa da cicatrização, se foi limpa, se foi bem cuidado, se é uma cirurgia, que daí é os cuidados locais mesmo, se está limpo, se tem contaminação, infecção, sujou, tem bactéria, infeccionou. A questão genética, que é a questão do paciente, que tem alguns pacientes que têm predisposição a ter uma cicatrização ruim, a localização da cicatriz, né? Tem um lugar que nem lobo de orelha, região mediana do tórax, tem uma cicatrização pior, tem maior probabilidade de formar hipertrofia, e o terceiro que são os cuidados a longo prazo, que daí depois o cuidado com o sol, o cuidado com... Que é o que eu acho que a gente vai trazer... Tá, que é o que eu acho que a gente vai trazer um pouquinho aqui agora, porque, olha, a gente tem uma lesão aqui, a gente simulou uma lesão e trouxemos aqui diferentes camadas da pele. Vou tirar essa primeira camada aqui para entender um cuidado necessário, proteção solar. Eu não pensaria isso de cara, viu, doutora? O protetor solar você precisa começar imediatamente após a lesão, de qualquer lesão. Porque além da própria lesão, da próprio corte, que pode, se pegar sol, ele mancha, geralmente fica escuro e dá hipercromia, a área ao redor, se tiver algum hematoma, se pegar sol no hematoma, mancha. E mancha para sempre. Então, tanto a lesão quanto a área vizinha não pode pegar sol. Tem que, no período inicial, eu aconselho que fique tampado mesmo, né? Sair no sol, ou o uso do filtro solar. Pode usar o filtro solar em cima de machucado, ponto? Pode usar. Tá, legal. Agora a gente já tem uma lesão aqui que a gente consegue ver, por exemplo, uma intervenção médica, tá com ponto, e a gente percebe que ela tá mais avermelhadinha, talvez naquele processo inflamatório que você mencionou. Hidratar essa pele para não ficar ressecada, porque ela sofreu aqui um trauma, digamos assim. Nessa fase inicial da cicatrização, é importante prevenir a infecção, né? E prevenir que tenha uma contaminação, deixar hidratada a região, por isso muitas vezes a gente orienta curativo, desde que não tenha o risco de ficar contaminado, né? Ok. É um cuidado, né, que precisa ter. Vamos falar agora de outra situação aqui, outro cuidado, que é muito, na verdade, as pessoas têm medo de fazer esse aqui, viu, doutora? Higienizar a ferida, tem medo de entrar água, tem medo de passar o sabão, tem medo de gerar uma infecção. E ao contrário também, tem gente que acha que assim, não, se ficar tampado ou se ficar fechado, vai ficar abafado e vai atrapalhar. É bem importante seguir a orientação específica para cada lesão, né, doutora? O que acontece? Quando você tem que deixar ela fechada para proteger.
mas você tem que deixar ela fechada e limpa. Então, é importante lavar todo dia. Lavar com água e sabão. Muitas vezes eu falo para o paciente, olha, não precisa ser soro, não precisa ser detergente especial, não precisa de nada disso. É água, sabão, chuveiro, limpar, para não juntar casquinha. Porque se juntar casquinha, embaixo cresce bichinho, infecciona e abre os poros. Olha só, então não dá para ter medo, tem que seguir a orientação do médico. Agora, tem gente que adora, doutora, você falou de formar casquinha, tem gente que adora puxar uma casquinha de machucado, achando que está fazendo um favor também, estou ajudando a pele a se regenerar, a se renovar. Não pode arrancar casquinha. Vamos falar sobre... Junto com a casquinha sai a pele nova. É verdade, é verdade. E aí a gente pode abrir uma porta ali para infecção, para inflamação entrar, né? Porque quando tira a casquinha, geralmente sai sangue. E aí se pega uma sujeirinha, vai direto para a corrente sanguínea. Vamos falar... A casquinha vai indo normalmente no banho. Ah, legal, legal. Então tenha paciência com a sua pele. Vamos falar agora sobre alimentação, doutora. A importância da alimentação, eu queria saber que tipo de alimentação é mais indicada, não só... É que às vezes, né, tem coisas que são programadas. Uma cirurgia, por exemplo, é programada, mas depois de um trauma a gente não sabia. Então o negócio é manter uma boa alimentação o tempo inteiro. Sim. Vitamina C é importante, então suco de laranja, suco de limão é importante. Vitamina A é importante, então frutas, legumes, verduras são importantes, proteína, carne magra. O que faz mal? Excesso de gordura e excesso de açúcar, porque isso são prejudiciais para a cicatrização e são inflamatórios. Então, evitar coisa muito gordurosa, evitar coisa muito açúcar no pós-operatório, num processo de cicatrização, caprichar na proteína, na carninha, leite, produtos derivados magros, né? E frutas e verduras. E água, muita água. Legal, legal. Vamos falar agora dessa outra questão aqui, que é borrifar água termal para controlar a sensibilidade. Além da hidratação, a água termal, tem gente que acha que é só perfumaria. Ah, não, isso aí é só para gastar dinheiro à toa. Mas ela tem uma função importante nesse processo, né, doutora? Dependendo do tipo de lesão, é importante a água termal, ela traz um alívio, né? Então, por exemplo, o paciente está com uma queimadura solar, alguma coisa assim, esse borrifar vai aliviar os sintomas da cicatrização. E só funciona a água termal? Só a água termal vai trazer esse alívio? Ou poderia ser uma água oxigenada, né? Ou poderia ser uma coisa, uma água normal, borrifando ali só para refrescar? Uma água normal serve, né? Sendo uma água de boa origem, uma água que esteja filtrada. Então tá bom. Vamos partir para esse outro cuidado aqui, olha, fazer compressas com gelo para evitar o inchaço. Quando que tem essa indicação, doutora? Toda vez que você tem uma região com muito inchaço, né, é uma região inflamatória, né, de lesão inflamatória. O gelo, a gente costuma orientar que não use gelo propriamente na região, porque o gelo pode dar queimadura, então tem que ser aguinha gelada, né, ou bolsa de gelada própria para compressa, né, porque o gelo também pode provocar queimadura. Se você tiver uma perda de sensibilidade na área devido à própria lesão, você pode ter uma piora do quadro. Então tem que ser aguinha gelada ou bolsa térmica fria, e ele faz diminuir o processo inflamatório. Então vai ajudar a desinchar, diminuir o inchaço, melhorando a cicatrização. Doutora, a gente começou com uma lesão que estava até feinha aqui, bem aberta, marrom, e a gente terminou aqui com uma lesão até que posso chamar de bonita, tá discreta, tá fininha, ainda tá com uma diferença de cor, mas eu acho que isso com o tempo resolve. Queria que você falasse sobre isso. Por que algumas pessoas parece que tem a cicatrização que chega numa cor mais parecida com a pele e outras pessoas não, ficam com uma coloração bem diferente? Olha, isso tem vários fatores, né? O principal, por exemplo, se o paciente teve uma lesão infectada, ele vai ter uma cicatrização pior. Agora, a coloração, ela depende mesmo da genética e do cuidado no pós-operatório. Hoje em dia, a gente tem uma série de tratamentos, né? Como óleos cicatrizantes, placa de silicone, gel de silicone, clareadores,
para melhorar a tonalidade da cicatriz, né? Certo. Então, o fator da coloração é o que é mais fácil de ajudar o paciente depois. Agora, o mais importante depende da genética do paciente, desse cuidado de prevenção do sol e processo inflamatório, porque o processo inflamatório também pode levar à hiperpigmentação. Doutora Luciana, eu quero entender o seguinte, algumas pessoas parece que formam uma cicatrização bonitinha assim, por fora, mas acabam não seguindo algumas orientações que vocês, cirurgiões, passam. E de repente exageram, fazendo um agachamento no momento em que não era possível. Então tá bonito por fora, que a cicatriz está bonita, mas de repente por dentro começa a ficar dolorido. Tem aquela história de o ponto interno, e eu queria que você falasse sobre as recomendações, os cuidados necessários, além desses que você passou aqui pra gente. O que acontece? Toda vez que está cicatrizando, as células estão lá se interligando. Toda vez, e isso não está bem conectado, toda vez que você faz um esforço a mais que faça repuxar, aquilo lá abre de novo. Então, o processo inflamatório começa de novo. Então, fica mais difícil dele se conectar, os colágenos se conectar de maneira adequada. E isso prejudica o processo de cicatrização. Geralmente, a gente orienta um repouso mais, até os tecidos ficarem mais firmes na posição certa, pelo menos aí durante um mês, né? É lógico que algumas lesões vão precisar de mais tempo para cicatrizar. Agora, lesões menores, com menos tempo, já vão estar com uma mobilidade melhor, né? Agora, enquanto o tecido profundo não está com a mobilidade boa, segura, pode elevar essa ruptura e retardo da cicatrização definitiva. Agora, eu tô falando aqui, doutora, de alguns esforços que a gente faz no dia a dia. Às vezes é lavar o cabelo, nesse momento pós-cirúrgico, não dá para fazer. Às vezes é estender uma roupa no varal, coisas que a dona de casa, a mulher faz tranquilamente, sem sentir esforço. No momento pós-cirúrgico, no momento pós-lesão, é bem importante que ela põe o pé no freio mesmo. Nesse aspecto, isso é muito importante, porque a mulher gosta, né? Sair, não pode ver nada caído, que quer pegar, quer fazer. E tem que pensar que a sua cicatriz é para sempre. Uma vez tendo uma cicatriz, ela pode evoluir de boa ou má qualidade. Se você fizer um esforço a mais, ela vai ficar de má qualidade. E ela vai estar sempre ali com você. Depois você vai poder fazer tratamentos para melhorar a qualidade. Mas a principal chance é no primeiro mês. Eu queria saber, você começou a responder já a minha última dúvida, doutora. E se lá atrás a gente teve uma lesão que de repente não foi bem cuidada ou que a cicatriz não evoluiu da maneira que a gente queria, sei lá, coisa de 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, e eu quero dar um jeito nessa minha cicatriz, ela está me incomodando, ela está me atrapalhando. Tem jeito? Dá para fazer tratamentos, dá para fazer correção de cicatrizes no consultório ou no centro cirúrgico? Sim, sempre existe uma série de tratamentos atualmente para melhora de qualidade de cicatriz. A cicatriz vai ser avaliada, né? Se tem hipertrofia, é realizado o diagnóstico da cicatriz, né? Falar essa cicatriz tem hipercromia, tem queloide, tem hipertrófica, e daí é determinado qual o tipo de tratamento. Alguns pacientes podem ser indicado tratamento com laser, né? Laser de CO2, infiltração com medicações como triancinolona, alguns tratamentos com alguns outros tipos de laser, como luz pulsada, tratamentos com cremes, pomadas, até uma fase de ressecção cirúrgica e começar o processo desde o começo. Olha aí, boas notícias da doutora Luciana trouxe aqui pra gente. Doutora, quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. E quem gostou da doutora, quiser saber mais do trabalho dela, quiser conhecer um pouquinho mais, acessa lá no Instagram, @dra.lucianatakaki. dra.lucianatakaki, com 2 Ks aí. E muito obrigada mais uma vez aqui pela participação no Vida e Saúde, doutora. Obrigada a vocês pelo convite, tenham um bom dia. Obrigada. Olha que legal, né, gente? Tem jeito, vamos correr atrás, vamos cuidar também para que tudo corra da melhor maneira possível.
Bom, a gente vai fazer um intervalo agora, na volta é hora de, claramente, o Dr. César vai trazer aqui a importância de se desenvolver a paciência, tá precisando, né? Isso vai ajudar a gente a ter saúde mental. E é o seguinte, hoje eu ainda te ensino a fazer esse docinho de coco surpreendente. Você vai amar, é a versão do beijinho saudável aqui no Vida e Saúde, eu te ensino já já.